Olá, o programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Este programa tem a direção do Sérgio Souza e também na parte técnica temos o Juca Felizmino e também o Fabiano, que está, digamos assim, curtindo as suas férias. Que bom. E também temos o Joaquim, que está aqui sempre arrumadinho, alegrinho, enfim. E o programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de saudar as pessoas, amigas, queridas, os ouvintes da rádio, enfim. Mas também a gente queria ressaltar fatos. Esse final de semana eu estive no Parque do Ibirapuera, depois de muitos anos de ter ido lá, e achei que o parque, bem frequentado, mas também eu acho que o povo da ecologia, os militantes, os agentes do movimento ecológico, que poderia fazer uma visita ao parque. Mas eu vi lá, é muito seco, é verdade. Até planta que foram plantadas lá, árvores, enfim, que seca, parece que estava num deserto em alguns lugares. Eu acho interessante porque a cidade de São Paulo precisa muito. E ela é muito potente. Quem sabe os nossos parques poderiam receber mais atenção, investimento, até por questão de estética, questão de ajudar quem anda por ali, tendo mais verde, poder respirar. Existe uma realidade que pode ser bem administrada, só vem a nós. O vosso reino com a natureza ainda está precisando, é verdade, de ser observado. A atenção com a natureza precisa de existir, né? Senão a gente cada vez vai ter, digamos, momentos mais difíceis. A cidade de São Paulo tem muita coisa bonita, de árvores, arborização, né? E lá também é um lugar bonito, é um lugar fantástico. Precisaria de investir mais, pelo menos na irrigação, um jeito do verde ficar florido e bonito. Agora vamos ouvir um trecho de uma música, Juca. Vamos nessa? Que bom que nós estamos aqui no programa Enivaldo do Vale, também pelas redes sociais, enfim. E nosso programa tem o objetivo de divulgar a psicanálise. Hoje vamos tratar do assunto sobre transtornos obsessivos compulsivos, que é aquele famoso TOC. Às vezes o pessoal fica repetindo por aí, fulano tem TOC, né? Transtornos, digamos, obsessivos, né? Compulsivos. Estamos tratando hoje deste tema, né, no programa Enivaldo do Vale, sobre os transtornos obsessivos compulsivos, chamado de TOC. Os TOCs. A pessoa tem um hábito nem dá conta, que está aqui repetidamente, né, com determinado comportamento, determinada ação, determinado pensamento, enfim, compulsivamente a pessoa regride e fica pensando naquilo que dá para ele dessabor,
né? Não tem, o momento vivido fica sem sabor, sem gozar a vida, digamos assim. Mas também é interessante que alguém pode pesquisar, tem um livrão enorme, agora mais atualizado, que chama, Diagnóstico da Saúde Mental, né? É um órgão mundial de saúde mental que cada vez encontra uma nova doença, sobretudo com novas tecnologias, a pessoa que é obsessiva, né? Pela internet. Então, tem muitos estudos, muitas especulações. Agora está chegando a necessidade de criar leis, né? Sobretudo para que as crianças, os adolescentes, tenham limites, ou ficam até sem o celular, sem a internet. Enfim, tem tantas razões. Mas, em todo caso, o diagnóstico de saúde mental tem um estudo científico mundial, não é, que dá um parâmetro de muitas doenças, muitos prejuízos. A pessoa às vezes desmotiva, perde o emprego, a empresa não rende, os vínculos de amigos também ficam prejudicados, o vínculo familiar, o vínculo afetivo, o vínculo econômico. De qualquer forma, a doença, digamos, mental, né, também dá um lucro enorme para os grupos de laboratórios farmáticos, digamos, farmacêuticos do mundo inteiro que gira bilhões e bilhões, tudo tem um remédio para tal coisa, enfim. E a psicanálise tem o objetivo de de ajudar as pessoas a se verem como elas são. A pessoa vê ela mesma como ela é e, de repente, a psicanálise é um saber, uma cultura, uma filosofia, um jeito de interpretar a doença, o comportamento, a demanda, a angústia, a solidão, a depressão, ou a alegria exagerada. Você já viu alguém, Juca, que fica dando risada, você não sabe nem porquê? Não tem nem razão, né? Mas por trás disso tem lateja alguma coisa. Lateja uma massa, por trás disso tem um sofrimento, e a pessoa vive o tempo todo de máscara, né? Falando, pensando o que não é a realidade. Chega uma hora que a pessoa não suporta. E vem até idealização de inferioridade, de abandono e até de morte. Idealização de não viver. De qualquer forma, os traços obsessivos em uma pessoa, sabe que considerada normal, eu lembro há muitos anos eu vi alguém falar isso, que ninguém é normal. Alguém uma hora tem um desconforto e tem uma insatisfação mental, né? Tipo assim, a famosa neurose mista. Mas a pessoa não gosta de ouvir piadinhas, né? Ele não gosta de pileira, de brincadeira, ele acha que está ofendendo a ele, enfim, ele usa isso com os outros, mas ele não suporta consigo quando é dirigida a si mesmo, e aí a pessoa se torna, digamos, uma incomodada. Muitas pessoas têm a atitude de não ter vida social, de nem ir em festas, de parentes, de amigos, enfim. Ou onde ele vai, ele empolga tanto que ele não sabe direito se ele vai se conter, se comportar, né? Enfim, e se bebe uma berita na Bahia é uma pinga, né? Se bebe, pior ainda, ou se toma outra coisa, enfim. De qualquer forma, a neurose, mais ou menos, para simplificar, é mais ou menos neurótico a pessoa que não suporta a crítica,
nem que a crítica seja construtiva. Ele não aceita. Né? E a pessoa, às vezes, gosta de ser sempre, né, digamos, valorizado, colocado no primeiro lugar, sabe? Enfim, isso é neura. A pessoa se sente inferiorizada, não valorizada, e ela sai dos lugares remoendo. Outro dia eu vi alguém falando, só a gente foi naquela reunião e nem falou meu nome, não falou meu nome, saiu de lá triste, enfim, entendeu? Por quê? A importância, né, que a pessoa tem de ser importante, de ser acolhida e valorizada como pessoa importante. E depois tem aquela questão que a pessoa tem um momento de que ela também tem um grau leve ou mais de, digamos, de perversão. Às vezes até por tabela. A pessoa não tem coragem e nem possibilidade de fazer alguma coisa, mas que seja para perseguir alguém ou para punir alguém de forma exagerada, mas ele fica torcendo e aplaudindo e valorizando, não é? Alguém que faz isto daí. De qualquer forma, muitas vezes tem pessoas que têm um comportamento, um jeito, um caráter, digamos assim, um caráter, digamos, mais obsessivo. Tipo assim, tem pessoa que tem tipo transtorno obsessivo, compulsivo, né? Que tem assim, digamos, ela tem uma característica que ela quer tudo arrumadinho, tudo no lugar. Aquela pessoa que gosta de meticulosidade. Ela gosta de tira o vaso do lugar, coloca no lugar, ela perde a razão, ela perde a paz, enfim. Ou se alguém tocou nela ou teve alguma mancha, né? A pessoa tem muito meticulosa. A pessoa não gosta de qualquer coisa, tira ela digamos, desestabiliza a pessoa. Né? Uma pessoa também que gosta de ter o controle excessivo sobre as pessoas. Sabe aquela mãe que quer ter o controle da filha de forma obsessiva, ou do filho? Nem que o filho casou, ela quer controlar, ela quer avaliar tudo. Né? Tem pessoas que fazem isso entre os irmãos. Né? Eu conheço um moço, ele promete coisa, não cumpre, mas fica avaliando todo mundo da família. Fulano é assim, fulano é assado, enfim. Geralmente ele não consegue ressaltar a qualidade do outro, mas sempre achando alguma coisa que está diminuindo o outro. Né? Uma pessoa também que na vida ele é sempre ocupado mentalmente com as dúvidas. Né? Dúvida o tempo todo. Se vai viajar, se vai ficar, se compra um chinelo ou se compra um sapato, a cor da roupa. A pessoa demora para decidir, sempre está em uma dúvida crônica o tempo todo, a vida inteira. Não é? E muitas vezes também a pessoa que tem pouca tolerância com o outro, com o diferente. Não é? E pior, aquele que tem a intolerância com fatos passados que o incomoda, fatos de 30 anos atrás, 40, ele ainda repete aquela intolerância hoje no dia a dia. Faz daqui uma sobremesa amarga. Isso é interessante a gente analisar. Então tem pessoa que fica repetindo isso o tempo todo
e até fica mais, digamos, envelhecido ou, enfim, sempre travado. Não consegue progredir, evoluir, amar a si mesmo, ter lazer, prazer, até ter uma liberdade, né? Uma liberdade, ser livre. Então, a psicanálise, eu costumo dizer que ela é inserida porque ela interpreta o comportamento da vida. Sabe, e as pessoas agem assim e elas não se alteram. Ela não altera, né? Digamos, ela não altera a sua vida para ter uma harmonia. Para ter uma harmonia, né? Entre ela com ela mesma. Ela fica se brigando aí, tem aquela parte, digamos, mapeado, mapeamento da mente feito por Freud, o id, o ego e o superego. O id é aquela parte que pulsa desejos, vontades, sem razão, sem critério lógico, sem, enfim, sem lei. Só tem vontade e desejo para coisas boas ou por coisas que não são boas. Desejo de amor e desamor, desejo de desprazer. E aí tem o ego que processa isso. Tem coisa que a gente tem vontade de fazer, mas não pode, porque é contra a lei, contra os costumes, é contra a moral, é contra a ética, é contra as normas, né? De trânsito, andar, dirigir, enfim, beber, dirigir, e o ego é que tem que dizer que não pode. O ego é a parte da realidade racional, é a parte do pensamento, da crítica, da criatividade, do juízo, do santo, do juízo, das coisas, ter juízo, né? Das coisas, ter pensamento, evoluir, criar cultura. E tem a outra parte da mente, que é o superego, que é a parte da lei, dos mandamentos, das normas, do rigor, da cobrança. Então essas instâncias mentais podem ficar atritadas, né, entre elas, e a pessoa por si faz um autossabotamento, se auto-prejudica. E para a psicanálise, junto com o analista, eu analisando, enfim, o papel é ajudar a organizar. Organizar. Porque quando a pessoa se organiza, o ego fica mais maduro, né? Deixa de ser infantil, deixa de ser frágil, né? Vai fortalecendo, aí o mundo dele interno, né? Vai ajudar ele ter, digamos, mais saúde, e se vê, e se reconhece, vê a sua personalidade, e ele vai começando a fazer uma gestão, né? Uma gestão de si, e ele pode encontrar, digamos, um jeito de ter alegria, ter prazer, em ser, em viver, em agir. Em todo caso, é interessante isso, a gente, na verdade, a pessoa não consegue ter harmonia consigo mesmo, e muito menos com os outros. Porque é interessante você pensar o que você pensa, pensar as suas ações, pensar o seu comportamento, pensar o seu gozo na vida, pensar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas vontades. Porque tem muita gente que tem vontade, e aí ele parte até para a delinquência, para prejudicar alguém, mas no fundo ele está, ele mesmo, se prejudicando. Então é muito importante a gente fazer análise. E também a pessoa vai se, digamos, lidar com o próximo, com o outro. É você e o outro. A pessoa que tem mania obsessiva,
não é? Que tem baixa tolerância acentuada, é difícil os vínculos. E aí, em muitos casos, tem aquele lado da fuga, né, Joaquim? A pessoa busca uma fuga. Ou eu vou para o futebol, eu vou para o bar, ou eu vou fazer alguma coisa. Né? Tem fuga que é boa, viu? Tem fuga que a pessoa foge da realidade para fazer caridade de outro lugar, para cuidar da ecologia, para cuidar, enfim, da nascente do rio. Mas tudo isso é importantíssimo. Né? Toda energia, toda inteligência, toda espiritualidade humana para uma investimento, investe-se em uma atitude que é reconhecidamente e bem reconhecida e aceita pela sociedade, pela família humana. Isso costuma se chamar sublimação. Mas, em todo caso, mas a pessoa com o outro e a pessoa com o mundo. Quando eu disse aqui que visitei o parque do Ibirapuera e achei que precisava de regar algumas coisas lá, assim, muito seco, enfim, tem lugar que você passa muito mais verdes, porque alguém vai lá, ou a prefeitura, ou o vizinho está jogando alguma água em determinado momento para ajudar a grama ou a planta ali respirar. Isso eu achei falta no Parque do Ibirapuera, e não muito, no mundo inteiro está assim. Né? Não se quer gastar, só quer mais ganhar. Produzir, isso é uma obsessão. Né? Eu quero ter mais. Você repete, até aquilo que cria, digamos, calamidades. E o homem não quer ver, não quer mudar, não quer usufruir ou cada vez mais, digamos, enricar. Esse é o mundo que a gente está nele, e ele será melhor quando a gente cuidar dele com mais carinho. O tempo passa tão rápido. Vamos ouvir mais um trecho de uma música, Juca, pode ser? Muito bom o programa Nivaldo do Vale, com o objetivo de divulgar, enfim, a psicanálise. Hoje estamos tratando sobre o tema transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC. O assunto aqui abordado, mas antes de falar disso, eu queria saudar os nossos internautas, nossos ouvintes. Eu estou vendo ali a Rita Amaral, um beijão para você, saúde, paz, sucesso na sua vida inteira, que seja sempre abençoada, enfim, também tem ali a Lucy, tanta gente que acompanha a gente. Meu abraço forte, E mais o que é abordado aqui, você pode discordar, pode acrescentar, perguntar pelo telefone, pelo WhatsApp, por escrito, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. Tem pessoas que têm sempre digamos, aquela qualidade, aquela personalidade, que ele tem um caráter obsessivo, né? E reúne coisas assim, comportamento sádico. É aquela pessoa que gosta sempre de bater, diminuir, de fazer o outro sofrer, enfim, não é? E de qualquer forma, ele usa isso na vida com uma certa disciplina, até aperfeiçoa, né, isso. Muitas vezes, sendo metódico, humilhando quem cuida, quem trabalha, enfim, ou então querendo ordem, né, que o outro faça tudo por ele, para ele, que faça tudo o que ele quer do gosto dele, do jeito dele, diminui o outro. E o outro pode até não ter saída, ficar na situação de escravo e submisso,
sem poder reagir, e nem reclamar, e nem ser livre. Isso é incrível que pareça, mas existe isto. Existe isso no trabalho, nos vínculos afetivos, emocionais, às vezes até de amizades. Aquela amizade que chantageia, faz chantagem com outro, né? Que cria coisas assim de perigo onde que não existe, de querer até controlar o outro, né? Às vezes faltando, né? Até faltando com respeito pela liberdade e a dignidade do outro. E às vezes a pessoa é boa, ela é cuidadora, ela é atenciosa, ela tem poder, tem recurso, tem empresa, é bem-sucedido profissionalmente, mas, sabe, é aquela pessoa que é muito moralista e está cheio, né? Tem gente que é muito moralista para a vida alheia. Na dele, o nada. Né? Isso nas instâncias, instituições, tá? Na política, no jurídico, nas religiões, e nem se fala, porque ele vive o tempo todo batendo, humilhando, caçando um argumento para que possa colocar o outro no lugar. E tem gente que gosta, viu, Joaquim? Tem gente que gosta. Eu conheci uma pessoa que gostava de ir numa pregação, porque quem pregava tocava o dedo na ferida e cada dia jogar. Esse é o masoquista, que gosta de sofrer. Alguém ressalta alguma coisa e pega ele no fraco, né? Digamos assim, pega o ponto fraco e ela gosta disto, porque ela cria tem mentalidade de culpa, de um superego tirânico em que aceita isto. Né? Tem gente que segue o comando de quem toca o berrante. Né? O Freud falou disso de outro jeito, no livro, no mal-estar da civilização. Ele disse assim, mas como pode? A pessoa que cria a lei, que tira os direitos, a pessoa que legitima a perseguição e a escravidão, essa mesma pessoa é aplaudida e venerada, tido como ídolo pelas massas. Não é? Isso é comum acontecer. Basta a gente olhar aí no cenário mundial, o que acontece. E essas pessoas, né, são pessoas de boa reputação, queridas, com cargos, com funções. Quem promove violência institucional, guerras, no mundo duro e na vida cotidiana, tem um pouco disto. Sabe, junto. E a gente, muitas vezes, pode exagerar do jeito de interpretar e falar, mas preste atenção, leiam vocês os textos do Freud e tentem entender. Ele não é difícil de entender, não, viu? Não é tão difícil. Às vezes é mais difícil entender os intelectuais de hoje que interpretam o Freud, que acrescentam, que interpretam, que o que ele falou, a pessoa tenta falar de um jeito dele. A gente faz isso também, estou aqui fazendo a mesma coisa, porque é aquela mensagem lá, né? Ninguém se cria, né, Joaquim? Ninguém se cria, só imita, não é? Praticamente. Mas Freud foi um bom estudioso. Ele cita as fontes da sua biblioteca, tantos livros que ele pesquisou, né, de filosofia, enfim, religião. Ele entendeu do seu jeito, interpretou como foi um pai da psicanálise, como médico que curava pela escuta e pela interpretação do que as pessoas
falavam para ele. Bom, enfim, a gente hoje está abordando o tema, não é, de transtornos obsessivos compulsivos. Agora é interessante saber que agora nós vamos entrar na questão do toque, digamos assim, que implica, não é, às vezes, a pessoa que tem que tem os transtornos obsessivos compulsivos, ele implica nele, para ele mesmo, para a família, graves sofrimentos, não é? Até a si próprio e aos outros. E traz algum prejuízo no seu funcionamento da família. Tipo a pessoa que repete várias vezes, né, levanta de noite toda hora para ver se o fogão está ligado ou desligado, se o gás está aberto, ou se trancou a porta ou não. Né? Isso é muito comum. Né? Então ele tem percas enormes, né? Às vezes de não dormir direito, de incomodar, tanto para si e também na vida social, na vida pessoal, na vida social. Então, tipo assim, ele se ocupa com muitos pensamentos, muitas vezes nocivos, perigosos, sofríveis, e se ocupa disto. Às vezes perde o sono, qualquer coisa ele se incomoda, né? Geralmente o autista passa muito por isto, se destabiliza facilmente. E esses pensamentos doloridos, como disse o professor Zimmermann, né? Aquelas verdades doloridas, emocionais, que está dentro da pessoa, ela fica revivendo aquilo em pensamentos vingativos, sofríveis, e dá um lucro para o mercado, né, que vende aí os remédios, os calmantes generalizados, enfim. De qualquer forma, a pessoa tem atos compulsivos, digamos, muitas vezes sei lá, de comer a unha. Né? Comer a unha. O tempo todo. Né? E tem o hábito de tomar banho tantas e tantas vezes. Né? Mania de limpeza. Né? Mania de... tem tantas coisas. Né? As dúvidas. Né? Fica remoendo, né? Mastigando mentalmente, digamos assim, aquelas dúvidas do o que fez, o que vai fazer, que decisão a tomar, enfim. E aí ela acaba tendo também, muitas vezes, aqueles comportamentos, né, ou pensamentos de como ele vai brincar com o outro, como ele vai chatear o outro, como ele vai jogar indireta. Ele fica o tempo todo criando, não é, um jeito de diminuir o outro, desprezar o outro, de colocar o outro numa situação ridícula. Não é? E assim ele se torna, digamos, uma pessoa que tem um caráter que não é bom. Ele sabe aquele tipo de pessoa chata? Não que for um chato. Não é? Ele sempre tem umas brincadeiras inconvenientes, não é? Enfim, desprezíveis. E isso é muito comum. Não é? Tem lugar que as pessoas não têm nome. Não é? Esse tipo do racismo, muito vê hoje no futebol, muito na Europa, pessoas famosas levantando essa bandeira. Mas e o que acontece dessas coisas nas várzeas, nas peladas, nos campinhos de terra, nos cantos? E existe muita coisa nas escolas. Né? Às vezes a criança é introjetada, tudo isso, desde criança já repete aquilo, aprende a repetir aquilo que os adultos apresentam. Né? Eu falo, quando de criança, geralmente que eu quero, costuma-se falar do pai e da mãe. Mas tem lugar que o pai e a mãe estão ausentes, mesmo presentes,
estão ausentes no cuidado, na atenção. E às vezes sobra para a avó, sobra para a tia, sobra porque trabalham. Enfim, mas tudo isso é importante. A gente vê que tem pessoas que têm, digamos, né, ela quer controlar sempre a vida alheia, a vida do outro, mesmo estando à distância, enfim. De qualquer forma, tem pessoa que tem também aqueles rituais, né? Eu lembro de alguém que um adulto falava assim para outro, né? Fulano, para você sair de casa, parece que vai ser uma noiva que vai casar. Demora a se arrumar. Levanta. Interessante isso. E tem gente que deixa para a última hora. Você sabe quem deixa para a última hora tudo para arrumar? Eu. É verdade. Eu acho que o mais importante são outras coisas. De repente, eu deixo para a última hora muitas coisas. Enfim, a gente tem isto. Isso às vezes faz a gente ficar sem graça. Bom, e tem gente que gosta de uma cerimônia até de forma exagerada. É uma educação assim ao extremo, muita cerimônia que você não sabe, chega na casa dele, não sabe nem o que fazer. Ele tem que indicar onde você vai sentar, ou o que você vai beber, como você pega na taça, a maior chatice. Ixi, Ave Maria, não é assim, é assado. Sabe aquele narcisismo, digamos, primitivo, doentio, metido a besta, Existe isso, estou falando aqui de forma bem, mas existe isso. Eu não volto mais naquela casa. E de repente, a pessoa pode voltar por uma necessidade, mas existe. Então, de qualquer forma, esses tipos de comportamentos obsessivos, o famoso toque, muitas vezes incapacita a pessoa de ser livre, de progredir, aquela, sabe, ela consegue sempre revivar, colocar na ativa uma neurose na flor da pele. De qualquer forma, tem também aquelas pessoas que são obsessivas, em que elas são pessoas passivas. Ela sempre fica com medo de dar um passo na vida, com medo de tomar uma atitude, de ter uma iniciativa, sobretudo para criar emprego. Eu ouço muito, ser empresário, lidar com empregado, um problema de imposto, de dinheiro, colocar a vida em risco. Eu prefiro ser empregado, porque eu trabalho, e tenho minha folga, 13º, compro horário e fica engessado. Aí, aqui no Brasil, chegam os estrangeiros e colocam a gente de empregado. Para fazer as coisas. Eu falo isso, porque a gente tem uma mente, um jeito de progredir, de criar emprego a gente mesmo, de ter coragem de enfrentar, de assumir risco com o governo, enfim, mas porque os outros tomam. E a gente fica, enfim, tudo isso, sabe aquela pessoa que fica com medo de tomar iniciativa, ela se coloca no nível sempre de incapaz, de evoluir, Então, essas atitudes, muitas vezes, fazem com que as pessoas percam oportunidades na vida. Eu vi alguém dizendo, eu não tomei aquela decisão naquela época, minha vida seria diferente. Por quê? A pessoa precisa sempre de um pai, de uma mãe, de um leite, de uma coisa pronta, porque sozinha, eu não consigo. E a pessoa marca
a sua vida. E pior que ela fica remoendo isso a vida inteira. A vida inteira, enfim, como um leão, se prejudicando, se tolera. Isso é importante, né? A gente ser livre, ter coragem, ter ânimo, enfrentar a realidade como ela é. Como ela é. Tem pessoas que têm uma facilidade de buscar uma facilidade na vida. Ela começa um negócio aqui, achou que é fácil. Começou a ficar difícil, ela muda para outra. E nunca sabe o que quer. Não sabe se quer, se casa ou se compra uma bicicleta. Né? E de repente, tem pessoas também que são tão exigentes que ela não admite pequenos erros dos outros. Né? Ela não admite que alguém tenha limitação, né? Entendeu? E a pessoa acaba digamos, incorporando, mentalizando uma personalidade tirânica, que é tirânica mesmo, que domina, que manda, que oprime, que tira a liberdade do outro, não é? E essas pessoas, muitas vezes, elas são pessoas sérias, pais de famílias, né? Diretores e gente nas hierarquias das instituições, da religião. Tem gente que humilha, né? Na cara dura, né? E se sente, pisa e ainda fica, digamos, espalhando, falando, enfim, em nome do quê? Em nome de uma mentalidade, de um jeito onipotente de ser. E essas pessoas, é incrível que pareça, quando elas saem dos lugares que estiveram, ninguém tem saudades, tá? Foi tarde, né? Um dia eu vi uma jornalista, um dia se encontrar, eu vou lembrar disto, né? Sai uma pessoa muito importante, com função aqui no mundo, né? E ela se aposentou, e ela falou assim, vai tarde, que você não vale nada, você é um tirânico, um perseguidor, um perverso. Foi bom que você deixou a função. Foi tarde. Isso é verdade. E a pessoa, quando morre, não há notícia, fica pífia, né? Diminuída. De qualquer forma, adultos que formam as crianças, os pré-adolescentes, os bebês que cuidam dos bebês, impõem muitas vezes um ego, um conteúdo, digamos, muito rígido e punitivo. Joaquim, você lembra da prefeitura amável, mais ou da professora punitiva, ditadora? Amável. Amável? Tem gente que lembra mais daquela que é punitiva, que cobra, que dá palmatorada, mas é verdade. Olha só a imagem. A gente olha para a gente de criança, coisas que marcaram a gente, e quem tocou a gente? Que era tolerante, que brinca, não é? A gente às vezes fala que nunca, mas na verdade a gente é um mecanismo de defesa, tá? A gente não quer pensar a realidade como que foi. Não, isso comigo não, nunca foi assim. E que não sei o que. Tá bom. Não é? Mas, em todo caso, a criança recebe introjeta coisas que são impostas, ou as pessoas. Eu costumo dizer que as notícias que chegam para nós aqui no Brasil são filtradas, não são todas reais.
do mundo inteiro? Depende muito do bloco, da ideologia, do bloco dos países, enfim. Né? Quais são as notícias que nós sabemos da África aqui? Hã? Quais são as notícias que sabemos boas, entendeu? Dos outros lugares da Ásia. É só onde que tem passeio e turismo e tem lugar que nem divulga. Né? Todo bloco tem um mecanismo de defesa. Né? Enfim, tudo isso tem muito a ver. Né? O mundo externo e o mundo interno da gente está sempre convergindo ou divergindo. Depende, como dizia um professor que eu tive, eu dizia, depende da sua cosmovisão. Depende. Né? Isso não tem razão de existir. Isso é assim mesmo, viu? E tem pessoas que têm um caráter de impor as coisas, os seus limites, né? As suas normas, o seu poder. Isso é desde pequeno, entre os adultos e os pequenos, entre os países pobres e ricos. Está me entendendo aqui? O Freud fez a interpretação do mal-estar da civilização a partir, né, dos soberanos. Olha que Freud sofreu muito com o fascismo. É tanto que um ano antes de ele morrer, ele foi para a Inglaterra. Né? E morava naquela região que hoje é Budapeste, da Hungria. Né? Enfim, ele sofria muito como judeu. Existia uma perseguição aos judeus. Não foi só o Holocausto. O auge foi o Holocausto, a matança. Mas tinha tudo uma base, uma formação de opinião contra, não é, de ameaças ao povo judeu. Enfim, gente, e tudo isso parte do quê? Na vez até das boas famílias. Nós somos maiores, mais competentes, mais merecedores, enfim. Mas o tempo passa tão rapidinho, ainda tenho escolhido uma música, não? E vamos ver pelo menos um trechinho. Ixi, o tempo passou rapidinho. Que bom que nós estamos aqui no programa Enivaldo do Vale, hoje tratando da questão, né, de transtornos obsessivos compulsivos, porque dentro de nós tem sempre pulsão. Né? Vem de dentro da gente vontades, reações, às vezes de coisas mal entendidas. Isso entre pessoas, porque vestem diferente, porque se comportam diferente, porque dançam diferente, porque são mais, digamos, aguerridas, e a gente pulsa. Ciúmes, invejas, tem de tudo. Se você quer esses assuntos, pode procurar aí no Facebook, mesmo no Instagram, eu tenho programas sobre esses assuntos. Falando de inveja, falando até de homossexualidade, tá? Eu fiz um programa aqui, eu não sei se vocês lembram, né? Falando sobre a homossexualidade. Criei coragem, fiz uma pesquisa e transmiti aqui esse conteúdo. Vocês podem achar aí na rede social, Enivaldo do Vale, você vai encontrar. De qualquer forma, né, dentro de nós pulsa uma energia física, né, que às vezes exagerada, dependendo do contexto, dependendo da provocação, do mundo externo, dependendo de como a gente é tratado, como a gente é valorizado no lugar que a gente está. Né? Se você tem um vínculo que você não é bem, digamos, valorizado, ou valorizada, ou respeitada, cria dentro de você tá por aqui, não tô tolerando. Né? Qualquer hora, na Bahia fala, qualquer hora eu vou sair com essa pessoa nas costas. Né? Qualquer hora eu vou baixar o nível. Né? Enfim, isso é verdade. Vem dentro da pessoa. Aí cabe a pessoa administrar a partir do ego,
processar isto para não fazer escândalo, né? Para não perder, né? Às vezes o emprego, não ter percas de amizades, para não ser rotulado. Por isso que o papel da psicanálise é de ajudar a pessoa a ter o ego, digamos, mais evoluído, mais amadurecido, mais forte, entendeu? Porque quando ele é fragilizado, infantilizado e dependente, não é? É frágil, anêmico, dizemos assim, qualquer emoção que chega, qualquer doença, sabe a pessoa que está mental? Eu usei isso hoje atendendo, né? Eu usei essa expressão. Quando a gente está com baixa imunidade, você não fica tossindo fácil, né? Baixa imunidade, você contrair doença mais depressa, né? Mas se você está com uma imunidade alta, a pessoa que tem baixa imunidade mental, ela corre o risco de ser fóbica, ter medo de tudo, né? Ter medo do que não existe, né? Ou ela digamos, tem aquele comportamento simbiótico, dependente. Ela precisa sempre de alguém para ajudar ela a tomar uma decisão. Enfim, ou ela não toma. Ela precisa de ter a pessoa completamente, digamos, dependente. E aí, tem aquele superego que cria muitas culpas. A pessoa se sente culpada de tudo. De tudo. Ela tem uma vida sofrida. Uma vida, ela tem culpa de coisas que nem pertencem a ela, né? Ela se sente culpada e muitas vezes sofrível. E é isso que muitas vezes impede da pessoa, digamos, ter saúde, né? Às vezes a pessoa, o professor Davi Zimmermann, né, que pode procurar os livros dele aí, é um bom psicanalista, um psiquiatra, digamos, muito bom. Os seus livros são fantásticos. Zimmermann é muito bom, né? Acho que os seus livros aí. De qualquer forma, a pessoa regride a uma fase de quando ele era criança, né? Teimoso, sabe? Fica irritadíssimo, esperneia, né? Às vezes por qualquer coisinha, às vezes que não é tão notável, tão importante, enfim. De qualquer forma, o que é falado aqui, você pode questionar, pode perguntar, enfim, ou acrescentar, por escrito pelo WhatsApp, operador 11 99 290 7474, 99 290 7474. Queria muito agradecer a todo mundo, saúde, paz e fé na bagagem. Qualquer dia a gente volta com mais.